dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Hoje estaremos iniciando o segundo tópico da formação da relação de consumo. Acabamos de estudar o conceito do primeiro elemento subjetivo, polo ativo, sujeito ativo dessa relação, foram as espécies de consumidor. Hoje iniciaremos o estudo sobre outro elemento subjetivo, sujeito passivo nessa relação, ou seja, outra moeda, que é justamente o conceito de fornecedor para a formação da relação de consumo. Como estudamos na conceituação de consumidor, na conceituação da relação de consumo, devemos lembrar que esses elementos são interdependentes e relacionais, ou seja, não existindo consumidor, não há que se falar em fornecedor. Não existindo produto, não há que se falar em consumidor, não há que se falar em relação de consumo. Para ver a relação de consumo de forma estruturada, deve existir os elementos subjetivos, que é consumidor e fornecedor, e os elementos objetivos, que podem ser o serviço ou produto. Então, hoje a gente vai se concentrar no estudo do conceito do fornecedor, tá? O conceito do fornecedor como sujeito passivo, elemento subjetivo nessa formação da relação de consumo. E iremos compartilhar nossa tela, iniciando o primeiro tópico desta aula, senhores. Vamos lá. Nessa aula, vamos tratar do conceito de fornecedor como sujeito passivo na relação de consumo, perfeito? O conceito de fornecedor está elencado no artigo 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E nesse momento, eu vou pedir a gentileza para que os senhores peguem o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, e abram no artigo 3º para a gente ler e estudar o artigo 3º. Vamos lá. Artigo 3º. Fornecedor, senhores. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Vamos prestar atenção nos elementos que conceituam o fornecedor. Pode ser pessoa física ou jurídica, pública, de direito público ou de direito privado, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Senhores, é um artigo que ele elenca diversos elementos e a gente vai ter que estudar esses elementos para a gente entender o que seria fornecedor como elemento subjetivo, sendo sujeito passivo desta relação, perfeito? Então, vamos para o segundo tópico desta aula e, dentro ainda do conceito de fornecedor, vamos entender que ele pode ser pessoa física, natural, ou pessoa jurídica. Então, senhores, o fornecedor ele pode ser pessoa física, natural também. Não necessariamente uma empresa, ele pode ser uma pessoa natural física como fornecedor, que pratique atividade com atualidade, profissionalismo, com fins lucrativos, fins remuneratórios, como vamos estudar ainda nessa aula, que são os elementos, né, da atividade, fornecedor. Então, uma pessoa natural física pode ser fornecedora também, não só uma pessoa jurídica. Já se pensando na pessoa jurídica, senhores, uma pessoa jurídica que na prática é a regra, né, dos fornecedores, é mais fácil você ver uma pessoa jurídica como fornecedor. Essa pessoa jurídica ela pode ser de direito público, aí a gente vai imaginar o quê? As autarquias, as fundações, até o Estado. O Estado pode ser considerado fornecedor em uma relação de consumo. O Estado prestando serviço dentro da relação de consumo, perfeito? Como pessoa jurídica de direito público. Ou também podemos ter a pessoa jurídica de direito privado, que também no mercado, na prática, será mais fácil de se achar. Pessoa jurídica de direito privado, que ela será regida pelo direito empresarial, pelo direito civil, na sua constituição, né, de empresas, né, sociedades empresariais. Então, que fique, né, os primeiros elementos, né, para conceituar o fornecedor, que ele pode ser uma pessoa física natural e pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Perfeito? Vamos anotar essas primeiras características para a gente não esquecer na conceituação de fornecedor. Perfeito? Entrando no terceiro tópico desta aula, senhores, e agora a gente vai estudar o rol de atividades para caracterizar o fornecedor, tá? Como o artigo 3º, ele deixa um rol, tá, bem extenso de atividades que o fornecedor pode praticar para ser considerado fornecedor no mercado de consumo. Então, a gente estudou que dentro do rol das atividades,
podemos ter produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização. Todas essas atividades de produtos ou de serviços, perfeito? Então, todas essas atividades podem se caracterizar o fornecedor nessa relação de consumo. E aqui o importante que o legislador, nesse artigo 3º, ele colocou esse rol, mas não é um rol taxativo, ou seja, não só são essas atividades que podem caracterizar o fornecedor no mercado de consumo como fornecedor. Aqui vale lembrar que esse rol trata-se meramente de um rol exemplificativo, sendo certo dizer que qualquer outra atividade que coloque serviços ou produtos no mercado de consumo pode ser utilizada para configurar a figura do fornecedor. Então, senhores, o rol elencado no artigo 3º trata-se de um rol meramente exemplificativo, sendo possível outras atividades serem caracterizadas como fornecedor, para conceituar o fornecedor no mercado de consumo. Então, gravem essas atividades aqui, é um rol meramente exemplificativo, mas serve para a gente se orientar para, na formação, na estruturação da relação de consumo, identificar o fornecedor, tá? Se é uma relação de consumo, se é fornecedor, perfeito? E ainda, senhores, dentro das atividades, do rol de atividades, para a gente caracterizar a figura do fornecedor, existe uma característica muito importante dentro do rol de atividades, é o profissionalismo da atividade. Ou seja, a importação, a exportação, a comercialização, a produção, essas atividades exemplificativas elencadas no artigo 3º, devem ser praticadas com profissionalismo. O fornecedor deve praticar qualquer das atividades mencionadas ou outras atividades até que não foram mencionadas na listagem exemplificativa do código de forma profissional, senhores. De forma profissional. Aí que os senhores vão me perguntar agora, sem curar, o que seria profissionalismo na atividade? Como seria a questão da profissão, ser profissional na atividade, no rol de atividades ali elencada, no rol de atividades ali descrito do artigo 3º. Bom, a doutrina vem para nos salvar nesse momento, tá? A doutrina, ela considera três elementos para caracterizar a atividade como profissional, perfeito? Então, o primeiro elemento, senhores, é a habitualidade, tá? O primeiro elemento é a habitualidade. Então, vamos dar o exemplo aqui com uma venda de automóvel, tá? Automóvel. Sincurá pretende vender o seu automóvel para o indivíduo B. Senhores, eu não sou revendedor de automóvel. Não é a minha profissão. Eu não pratico isso com habitualidade. Estou vendendo de forma esporádica, de forma excepcional o meu veículo. Contrato de compra e venda, tá? Isso aqui não me caracteriza como fornecedor, porque eu não faço isso com habitualidade. Sincurá é professor, Sincurá é advogado. Então, eu não vendo automóveis com habitualidade. Então, desconfigura a minha característica de fornecedor. Agora, já uma concessionária de seminovos faz isso com habitualidade, ela está inserida em um dos elementos que caracteriza o profissionalismo, tá? Que caracteriza o profissionalismo da profissão. Desculpa, o profissionalismo da atividade. Então, a habitualidade é o primeiro elemento. O segundo elemento, senhores, é a especialização, o know-how. Dando exemplo na venda de carros. Não sou especialista em venda de carros. Além de não praticar com habitualidade, não tenho know-how para isso. Não sou especialista, não sou vendedor de carros. Já uma concessionária de seminovos, ela é especialista em venda de carros. É a atividade precípua dessa empresa. Ela vende carros. É a principal atividade dessa empresa. A função social dessa empresa é vender carros. Então, ela pratica com habitualidade e especialização. Ela tem know-how para tanto. Então, um outro elemento para caracterizar o profissionalismo da atividade é a especialização no assunto. Perfeito? E, por fim, o terceiro elemento para caracterizar a atividade com profissionalismo, atividade profissional, para destacar que essa atividade está ligada ao fornecedor, ele seja considerado fornecedor no mercado de consumo, senhores, é a vantagem econômica. Vantagem econômica, dinheiro, La Plata, ou remuneração. Vantagem econômica, como lucro mesmo, dinheiro, lucrar, tá?
e remuneração. Mera remuneração aqui eu vou dar 2 exemplos. Vamos lá. Obviamente, dentro do exemplo da venda de carros, o dono da concessionária, o dono da loja de seminovos, ele vende carros com habitualidade, especialização e tem finalidade econômica de oferir lucro para dividir entre seus sócios. Lucro, dinheiro. Perfeito? Agora, a remuneração, senhores, não efetivamente existe essa finalidade de lucro entre divisão de sócios. Vou dar um exemplo. Uma ONG. Uma ONG que cuida de idosos carentes. Perfeito? Então, vamos supor que essa ONG que cuida de idosos, ela coloca no mercado de consumo chocolate para venda. E com o dinheiro que ela arrecada com a venda de chocolate, ela usa esse dinheiro não para dividir entre sócios, porque em ONG não há sócios. Ela usa essa remuneração para comprar mantimentos, para manter a ONG, alimentação, material de higiene. Então, é uma remuneração que faz com que a ONG se mantenha para atender a finalidade da assistência aos idosos. Então, aqui não há um lucro, e sim uma remuneração. Mas aqui, essa ONG ela pode ser considerada fornecedora se, porventura, houver um acidente de consumo, porque a remuneração aqui não exime ela de responsabilidade, justamente coloca ela como fornecedora dessa atividade. Se ela vender chocolate com habitualidade, com especialização, porque, parabéns, vender chocolate tem que ser especializado, por mais que ela não lucre e se remunere, seja remunerada, seja tenha outro fim econômico que não seja o lucro, e sim a remuneração, ela é considerada fornecedora nesse mercado, perfeito? Então, ficou compreendido aqui, deu para compreender os 3 elementos para se caracterizar o profissionalismo das atividades elencadas no rol de atividades do artigo 3º. Então, anotem e gravem esses 3 elementos, perfeito? E, por fim, para finalizarmos a aula de hoje, dentro do 5º tópico desta aula, dentro ainda do profissionalismo na atividade, para caracterizar como fornecedor no mercado de consumo, existe também outra característica muito importante, tá? E vamos estudar ela agora. Senhores, uma característica muito importante dentro do profissionalismo na atividade é que este profissionalismo deve ser praticado dentro do mercado de consumo. Então, não adianta só ter habitualidade, ser especialista e ter vantagem econômica, como remuneração e lucro. Essa atividade deve ser praticada dentro do mercado de consumo. O que seria isso? A doutrina também vem para nos salvar nesse momento. Landolfo de Andrade, dentro da sua obra Direitos Difusos Coletivos, obra aqui sugerida para acompanhar esse curso, ele afirma que mercado de consumo é o ambiente próprio para desenvolver atividades econômicas voltadas para a circulação de produtos e serviços. Então, senhores, nesse sentido, em quais ramos temos aplicação ou não do CDC para tipificar ou se enquadrar como mercado de consumo? A jurisprudência do STJ, tá? A jurisprudência do STJ afirma que não se aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aos serviços advocatícios. Como a gente faz esse raciocínio para a gente entender? Por que a advocacia não faz parte do mercado de consumo? O advogado é profissional, pratica com habitualidade e tem lucro. São 3 características, né, que eventualmente configurariam e enquadrariam como fornecedor, mas só que não se trata de mercado de consumo, advocacia. Inclusive, tem uma lei específica para tratar sobre a atividade de advogado, Estatuto da Ordem, Código de Ética, Estatuto da OAB, são leis específicas que tutelam essa relação. Então, não se aplica o CDC a essa relação profissional do advogado, se aplica o Estatuto da OAB. Perfeito? Mais um exemplo, tá? Que o CDC não se aplica. Contrato de crédito educativo, pois está fora do mercado de consumo também. Não se aplica o CDC, senhores, nas relações condominiais, pois também está fora do mercado de consumo. Dentro dos condomínios existe uma assembleia que é a lei do condomínio. As regras aplicadas no condomínio são as leis elencadas na assembleia, decididas pelos condôminos nas assembleias. A lei maior dos condomínios está inserida nas assembleias. Então, existe uma norma específica para aplicar nessa relação jurídica, que não é o CDC. Então, não se trata de um profissionalismo dentro do mercado de consumo. Mais um outro exemplo, locação predial urbana, também não se aplica o CDC, senhores. Existe uma lei do inquilinato, uma lei específica para aplicar nesses casos, nesses fatos jurídicos, nesses contratos jurídicos.
de locação. Perfeito? Existe uma norma específica, inclusive, não se aplica o CDC. E, por fim, não se aplica o CDC à previdência privada fechada complementar. Aqui existe uma norma previdenciária também específica para se tratar sobre esse tipo de negociação. Então, aqui a gente tem que entender que o profissionalismo da atividade deve ser praticado dentro do mercado de consumo, como outra característica para se caracterizar o fornecedor, para se enquadrar como fornecedor. Então, aqui a gente estudou na aula de hoje como se identificar o fornecedor no mercado de consumo. Havendo a ausência de uma dessas características, senhores, não podemos chamar esse sujeito passivo como fornecedor, entendeu? Para termos um fornecedor no mercado de consumo, temos que ter todas essas características que a gente estudou hoje sobre o fornecedor, perfeito? Então, estamos terminando a aula de hoje, tá? Espero que vocês estejam cientes, tenham anotado todas as características que estudamos, todos os elementos, todos os rolos de atividade, tá? Que estudamos aqui hoje para caracterizar a figura do fornecedor como elemento subjetivo, sujeito passivo nessa relação. Espero que tenham aprendido, estejam gostando, espero também que estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor.